A paz e a graça a todos. Olá. Bom, a gente vem aí numa sequência de vídeos, né? Estudando sobre as qualidades de um líder cristão, que a gente vem aí baseado no livro de Tony Cook, em busca de Timóteo. E dessa vez coube a mim, né, a grande responsabilidade de apresentar para vocês se eu não me engano, é a 13ª qualidade, que líderes cristãos exercem a discrição. A gente, como eu falei, a gente vem numa sequência de vídeos, então a gente já estudou que líderes cristãos são leais, né? Líderes cristãos são fiéis, líderes cristãos têm equilíbrio, são flexíveis, são pessoas íntegras e honestas, são bons comunicadores. E hoje, o vídeo de hoje, a gente vai focar nessa qualidade que é a discrição. Então, o tema de hoje é líderes cristãos exercem a discrição. Bom, antes de eu pegar o capítulo, né, do capítulo do livro para ler, quando eu pensava numa pessoa discreta, a primeira coisa que me vinha em mente é a imagem de uma pessoa reservada, né? E sim, é uma das características de uma pessoa discreta, porém o autor ele traz considerações que mostram que uma pessoa discreta vai um pouco mais além do que disso, né? Então, ele traz que pessoas discretas, ser discreto tem a ver com o comportamento de uma pessoa. Então ele traz assim o significado da palavra discreto e eu vou falar aqui para vocês, só pelas palavras dá pra gente perceber que vai além, né, de ser uma pessoa discreta. O livro traz que do hebraico, né, a palavra discreto significa entender, significa lidar com sabedoria, saber discernir, distinguir, sabe considerar, estar apto a perceber e como vocês podem ver, vai além de simplesmente ser uma pessoa reservada, né? Uma pessoa discreta é uma pessoa que é sábia, que sabe lidar com sabedoria, que é uma pessoa sábia no que diz, sábia no que faz e que está sensível a cada situação, sabendo como se comportar, sabendo se comportar adequadamente em cada ocasião, né? Então, como a própria lição traz, é uma pessoa que sabe a coisa certa a se fazer, ou a coisa certa a se dizer, no momento certo e para a pessoa certa. Ela sabe o momento apropriado e tem um comportamento adequado, tem um comportamento comedido. E ela é assim porque ela entende que as suas ações, o seu comportamento, né, a sua conduta, influencia outras pessoas. Então, principalmente como líderes, o seu papel ali influencia muitas outras pessoas. Então, assim, como cristãos, na verdade, a gente tem que entender quando a gente... a nossa missão é passar uma mensagem importante, né? O Evangelho. Então, a gente tem que agir, ter atitudes condizentes com a mensagem que a gente leva. Ao contrário disso, a mensagem que a gente passa pode ser descreditada, né? Como é que as pessoas vão acreditar em algo que você fala se o seu comportamento conversa com ela de uma forma contraditória, né? Então, o autor traz isso e ele traz um exemplo que
que de forma simples faz a gente entender isso. E ele traz um exemplo numa situação de uma empresa, estabelecimento qualquer. E assim, uma empresa, ela sabe que o bom atendimento é bom para os negócios da empresa, né? Então, ela entende isso. Porque, se, por exemplo, uma empresa, ela oferece um produto maravilhoso, mas o atendente não souber passar a mensagem correta, ou se o seu comportamento não for adequado ao atender, né, no atender, isso pode afetar ali a venda da empresa, pode afetar a visão que as pessoas têm daquela empresa. Então, é importante entender como o nosso comportamento, né, a nossa conduta, influencia na disseminação, no avanço do evangelho, como cristãos, né? O autor, ele traz uma frase que resume bastante isso, que ele fala assim: se uma conduta correta pode tornar o evangelho cativante, a má conduta pode fazer o evangelho ser repugnante. Então, é muito importante saber se comportar diante daquilo que você leva, né? Ter excelência naquilo que você faz. E Paulo, ele entendia a importância disso. Ele sabia a importância de como se comportar de forma adequada, de como proceder de forma adequada. E a gente pode ver isso nas nossas lições aí, desde o início do ano. Lá em cima, nas nossas lições tem escrito lá, texto áureo, que é os versículos que se encontram em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, e que ele fala ali: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, um líder cristão, ele deve lidar com sabedoria, ele deve saber como proceder, como se comportar em diversas situações. Então, por isso, como eu falei no início para vocês, uma pessoa discreta, ser uma pessoa discreta tem muito mais a ver com o comportamento dela, com o proceder, em diferentes situações, em diferentes ocasiões. Então, o autor, ele traz algumas características da discrição, né? E algumas delas são: uma pessoa discreta, as palavras de uma pessoa discreta e as ações de uma pessoa discreta não são de mau gosto. Uma pessoa discreta se comporta de maneira digna, com respeito, se comporta com um nível apropriado de profissionalismo, tanto no trabalho, em qualquer ocasião, e no lidar com as pessoas, né? Respeita os limites dos outros, isso é muito importante, não invade a privacidade de outra pessoa, porque às vezes, como líder, né, por ter até uma certa abertura, ele tem que ter o cuidado de não invadir esse espaço privado da outra pessoa, né? Demonstra bom decoro, educação, é cortês, tem boas maneiras, honra não só aqueles que são seus líderes, mas também sabe honrar os seus liderados, né? Sabe honrar o próximo, sabe seguir uma linha de comando, ele tem excelência, ele sabe se apresentar de forma apropriada e sabe discernir quando ele ele tem um bom julgamento quando está em situações difíceis, né? Sabe realmente o proceder, como proceder em diversas situações. Uma grande parte da descrição é a habilidade de manter a confidencialidade e saber lidar, né, com informações delicadas, informações pessoais que foram confiadas
a esta pessoa, a você. Como você está num papel de líder, muitas pessoas vão te confiar várias informações. Porém, muitas delas é para se manter em, em sigilo. Em certos momentos é para se manter em sigilo. Então, uma pessoa que é discreta, ela tem essa habilidade de manter a confidencialidade, né? E existem posições na igreja, por exemplo, que têm acesso a informações pessoais, as pessoas que lidam com as ofertas, as pessoas que aconselham os outros, né? Não cabe a essas pessoas divulgar certas informações que foram confiadas a ela. Porque a privacidade de cada pessoa deve ser respeitada, né? Um líder cristão que exerce a discrição, ele sabe respeitar isso. Os líderes cristãos, né, o autor traz isso, os líderes cristãos, eles devem estar atentos para não permitir que o seu cuidado e a sua preocupação com aquelas pessoas os leve a fofoca, né? Ou a se, como a gente falou, a se intrometer, a invadir o espaço do outro, né? A vida do outro. Então, se você for uma pessoa de confiança, a própria pessoa vai confiar aquela informação a você. E a sua função é estar pronto para auxiliar, para aconselhar. Como a gente já estudou, os líderes cristãos devem estar prontos para servir o próximo, né? Então, assim, cargos importantes às vezes acabam, pode mexer, né, com a cabeça do ser humano, onde ele se sente importante por ter e poder, por ter aquela informação e se sente no direito de compartilhar aquela informação secreta, mas que foi confiada a ele, né? Mas o fato de revelar essas informações de forma inadequada mostra justamente a falta de responsabilidade, né? Aquilo que lhe foi confiado deve ser honrado. Uma outra característica é que pessoas discretas, elas sabem manter a calma. Discrição significa manter a calma. São aquelas pessoas que não se desesperam em certas situações, têm um bom julgamento em situações difíceis, sabem que não pode controlar tudo e todos, e por causa disso ele não reage com exagero a essas imperfeições que ele encontra. No livro de Provérbios, capítulo 19, 11, versículo 11, né, ele fala: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Então, o líder cristão que exerce a discrição, ele sabe que não cabe a ele reagir com exagero, né? Se irar com essas com as imperfeições que ele vai encontrar. Ele sabe que não cabe ele corrigir, consertar todas as falhas que ele vai encontrar. Salomão, né? Ele traz lá em Provérbios que como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. E o autor traz essa comparação para todas as pessoas, tá? Uma pessoa que tem um cargo importante, que tem visibilidade, precisa ter discrição, porque do contrário, aquilo é visto com maus olhos, né? Aquilo é visto com maus olhos. A sua mensagem ele não reflete a mensagem que ele está levando, que ele quer entregar. Então, e assim, uma outra coisa, não é uma mensagem, essas lições que a gente tem estudado sobre as características de um líder cristão, não é uma mensagem só para aqueles que já são líderes ou possuem cargos importantes. É para esses também, com certeza, para eles analisarem e melhorarem cada dia mais, né? Mas essa é uma mensagem, assim, para todos, porque é a prática dessas qualidades que revelam um grande líder, né?
No início da lição, o autor ele traz a referência da história de José em Gênesis 41, né? Ele traz essa referência desse capítulo. E acontece que Faraó havia tido sonhos que não conseguia entender, mas aquilo incomodava muito ele. Os sonhos que ele tinha tido incomodavam muito ele. Então ele chamou os sábios na época para interpretarem, né, os sonhos que ele havia tido, mas ninguém pôde interpretar. Então um deles se lembrou que José havia interpretado o seu sonho quando estava na prisão e então o faraó mandou chamar José e José ele interpreta os sonhos de Faraó, onde ele revela que o que vai acontecer, né, no futuro ali do, do Egito. Seriam 7 anos de fartura, 7 anos de grande abundância e depois viriam 7 anos de muita fome. A Bíblia traz que seriam anos que a revelação de José, né, traz que seriam anos que os primeiros 7 anos de fartura seriam esquecidos, porque a fome seria tanto que aqueles primeiros 7 anos de fartura e de abundância não seriam lembrados. E depois de interpretar o sonho, ele aconselha Faraó, né, como diz no versículo 33, e o autor ele traz uma tradução livre, onde o versículo 33 fala: Agora, pois, escolha a Faraó um homem discreto e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E o conselho, aquele conselho que José deu a Faraó, foi agradável, né? Foi agradável a Faraó. Que como sua resposta, ele fala, nos versículos 38 e 39, ele fala: acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E depois ele completa: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão discreto e sábio como tu. Então, de escravo, José vira o governador do Egito, um grande líder ali no meio de muitos, né? E um grande líder no Egito, porque as suas qualidades eram visíveis, foram visíveis a quem estava na prisão naquele momento com ele, foram visíveis a Faraó no momento da interpretação do sonho. Então, as suas qualidades revelaram em José um grande líder. Então, no final do capítulo, o autor ele traz algumas perguntas, né, que ele traz assim para reflexão. Algumas delas são: sua conduta, ela pode melhorar ou atrapalhar a saúde da igreja e o alcance do evangelho? O seu comportamento atrai ou afasta as pessoas? São perguntas que a gente deve considerar para analisar o nosso comportamento. Como você ajuda a sua igreja a oferecer serviços com excelência e alto padrão? Porque uma pessoa, um líder cristão que exerce discrição tem excelência naquilo que ele faz. Você é educado, cortês, você sabe se apresentar de um modo apropriado, evita fofocas, sabe manter a confidencialidade, manter informações que foram confiadas a você, guardadas. E eu acho que as duas mais importantes que ele traz são essas duas últimas. O que você aprendeu neste capítulo e como você poderá aplicá-lo? E a outra é: em quais áreas você precisa orar e melhorar? Sendo bem sincera com vocês, eu acredito que essas duas são muito importantes.
porque a mensagem que o capítulo desse livro, na verdade, todas essas qualidades que a gente vem estudando, elas mostram para você como você tem agido, como você tem se comportado, e quando você vê que você não tem se comportado de forma adequada, é aí que você tem que decidir como é que você pode mudar, o que você precisa fazer, como é que você pode aplicar aquilo que você aprendeu para que você seja uma pessoa melhor, né? Como eu falei, não importa se você não tem um cargo importante, se você não é um grande líder, as pessoas que possuem essas qualidades, são essas qualidades que revelam um grande líder. E se você já é um líder de algum grupo, se você tem algum cargo importante, se em algum momento aí das nossas lições aí sobre qualidades, né, de um líder cristão, você percebeu que existem atitudes suas que não estão batendo aí, não estão encaixando, né, com aquilo que a gente vem discutindo, busque entender, busque orar, né, e saber como ser uma pessoa melhor, como ser um líder melhor, né, porque um líder que ele age de acordo com a mensagem que ele entrega. A mensagem chega nas pessoas de forma agradável, chega nas pessoas de forma mais receptiva, né? Então, de novo, como o autor falou, né? Se ele falou assim, uma conduta, né, correta pode tornar o evangelho cativante, uma má conduta pode fazer o evangelho ser repugnante. Então, como está a sua conduta, como está o seu comportamento? E se não está de acordo, o que é que você precisa fazer para melhorar, né? Então, é isso aí, né? Mais uma qualidade aí do líder cristão. Acredito que essa foi a última qualidade, não é a última lição, mas é a última qualidade aí que o livro nos apresenta. E agora cabe a nós, né? Cabe a nós crescermos para que essas qualidades elas possam em conjunto ser um auxiliar na entrega da nossa mensagem, na disseminação do evangelho. Bom, estou com saudade de todos e espero vê-los logo. É isso. Deus abençoe a todos e a gente se vê.